Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para mais uma aula de matemática. Sabe sobre o que nós vamos falar hoje? Sobre volume. Mas para falar sobre o volume, que não é o volume da televisão ou do rádio, nós temos antes que relembrar o que nós vimos na última aula, que foi sobre área e perímetro, tá? Então, todo esse conteúdo é lá do livro de matemática apostila caderno 3, certo? Então, área e perímetro é um conteúdo que nós já vimos, mas que hoje nós vamos rever um pouquinho para que depois nós possamos falar sobre volume, tá bom? Então, prestem atenção aí nessa revisão do que nós já fizemos. Então, vamos lá relembrar. Começando essa revisão pelo perímetro. Você se recorda o que é um perímetro? Então, vamos lá. O perímetro é a medida do contorno de um desenho, de uma figura de determinado local. Então, vamos imaginar que aqui seja o quarto de uma casa. Cada quadradinho desse é o piso que foi instalado no quarto da casa. Só que eu quero instalar um rodapé nesse quarto. Sabe o que é o rodapé? Olha aqui, ó, vou mostrar para vocês aí o que é o rodapé. Viram o rodapé? Então, aqui é o rodapé da casa. Então, quanto que eu vou colocar de rodapé? Eu descubro qual é a medida do rodapé através do perímetro. Como eu descubro o perímetro? Somando todos os lados. Aqui eu coloquei como metros, mas eu poderia estar usando qualquer medida. Poderia ser quadradinhos, poderiam ser centímetros, milímetros, quilômetros, metros, mas nesse caso eu estou usando metro no exemplo, mas eu vou falar aqui com vocês quadradinhos. Então, eu tenho aqui 4 quadradinhos que cobriu lá e 3 quadradinhos de lateral. 3 de comprimento e 4 de largura, certo? 3 de comprimento, 4 de largura. Como que eu vou achar o perímetro? Eu acho o perímetro somando todos os lados. Então, é 4 mais 3 mais 4 mais 3, que é o mesmo que eu coloquei aqui. 3 mais 3 mais 4 mais 4, que deu 14 quadradinhos. Ó, vamos lá contar. 4 mais esses 3 deu 7. 7 mais 4. Isso aí. Mais 3, 14. Muito bem. Vamos lá ver o que então agora é área? Então, só para recordar, o perímetro é o contorno, é a soma de todos os lados, certo? Agora vamos prosseguir para a gente entender um pouquinho o que é a área, tá bom? Só para rever, na verdade. A medida de uma superfície, ela é chamada de área. Então, eu tenho aqui o mesmo quarto, só que agora é a medida, é toda a superfície. Qual é a medida? Cada quadradinho desses. Quantos quadradinhos eu tenho de comprimento? De comprimento, eu tenho 3 quadradinhos. Quantos quadradinhos eu tenho de largura? De largura, eu tenho 4 quadradinhos, certo? Para eu encontrar a área, eu vou multiplicar largura por comprimento, certo? Então, eu tenho aqui 3 vezes 4, 12. 12 quadradinhos. Mas se eu estivesse falando em metros, eu poderia estar lá metros quadrados, tá? Então, a área é sempre quadrado, é o doisinho lá, o pequenininho acima, tá bom? Da medida. Agora sim, nós vamos falar sobre volume. Então, vamos conversar um pouquinho antes de iniciar esse conteúdo, tá bom? Vou pegar aqui algo que vocês já conhecem, que é o que nós vamos utilizar bastante para entender o que é volume.
Então, antes de eu mostrar para vocês qual é o material que eu peguei para mostrar para vocês, vamos lá. Esse conteúdo, ele faz parte da apostila 3, do caderno 3, das páginas 33 a 38. Sabe o que eu tenho aqui, que eu falei que é muito conhecido por vocês? Um cubo mágico. Nós vamos entender o que é volume através de um cubo mágico. Só para vocês entenderem um pouquinho. Área e perímetro, eu consigo tirar de imagens que estão em 2D. O que é em 2D? Ela não tem todos os lados, ela não tem profundidade, certo? Ela não é um sólido geométrico. Então, por exemplo, eu consigo saber qual é a área da minha agenda linda, maravilhosa, né? Porque eu consigo saber quantos centímetros eu vou ter aqui dentro, né? Quantos centímetros quadrados? Como? Somando os lados, né? Somando a largura, somando não, né? Multiplicando a largura pela altura. Então, para eu saber a área, eu vou multiplicar a altura, largura, que eu sei a área daqui. Para eu saber o perímetro, eu vou somar todos os lados. Então, eu vou medir para saber quanto tem todos os lados. Eu vou fazer essa medida, mais essa medida, mais essa medida, mais essa medida. Então, aqui eu tenho 2D, ele não tem profundidade, tá? Quando ele tem profundidade, ele tem aqui várias partes, eu já descubro o volume. Por que o volume? Primeiro eu vou observar esta figura, esse objeto, de frente aqui, 2D. Então, aqui, a partir daqui, disso aqui que vocês estão vendo, nós conseguimos ter a área e o perímetro. Então, qual é o perímetro? Eu vou colocar aqui cada ladinho do quadradinho, tá? Então, minha medida aqui é medida quadradinho. Professora, mas e agora? Como que eu vou saber qual a medida do seu quadradinho? Não importa, tá? Se o meu quadradinho é desse tamanho ou se o meu quadradinho é desse tamanho. Nesse caso aqui, vai dar a mesma área e o mesmo perímetro, só que aí vai ser, porque quadradinhos, tá? Apesar de ter tamanhos diferentes. Então, vamos lá. Meu perímetro, eu tenho um quadradinho, 2 quadradinhos, 3 quadradinhos, 4 quadradinhos, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, como perímetro, que é a soma de todos os lados, eu tenho 12 lados aqui. Então, eu tenho um lado de 12 quadradinhos, certo? Para eu saber a área, eu vou multiplicar 3 vezes 3. Quanto que é 3 vezes 3? 9. Então, como área, eu tenho 9 quadradinhos de área, certo? Se a gente contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos entender um pouquinho como eu vou descobrir o volume, tá? Eu vou mostrar para vocês por aqui pelo cubo, depois eu mostro para vocês de uma outra forma também com cubo mágico, mas para vocês entenderem. Para eu achar o perímetro, se vocês o volume, se vocês observarem aqui eu tenho a área 3 vezes. Eu tenho a área aparecendo uma vez aqui, eu tenho a área 2 vezes, eu tenho a área 3 vezes, certo? Então, eu tenho 9 quadradinhos aqui, eu tenho 9 quadradinhos aqui e eu tenho 9 quadradinhos aqui. Quantas vezes eu tenho 9 quadradinhos? 3 vezes, certo? Então, para eu achar o volume, eu vou fazer 3 vezes 9, tá? Para vocês entenderem, compreenderem melhor, vamos ver agora um passo a passo através de imagens, esse mesmo exemplo, tá bom? Então, eu tenho aqui o meu cubo mágico, que eu não consegui montar, mas eu achei uma imagem dele lá na internet, todo montadinho, bonitinho, que é a forma que vocês têm. Vamos lá, então, entender o volume, o perímetro e a área deste cubo mágico. Primeiro, eu vou começar pelo perímetro. Então, vamos lá, só para lembrar. O perímetro é o contorno. Eu vou trabalhar aqui todos os quadradinhos vermelhos. Essa superfície vermelha que está aparecendo aí, tá? Então, vamos lá. Essa superfície vermelha, que eu trouxe ela aqui para o lado, simulei ela aqui ao lado,
ela tem de área, que é toda a superfície, 9 quadradinhos. E de perímetro, que é o contorno, ela tem 12 quadradinhos, tá? Então, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perímetro, contorno, 12 quadradinhos. Área, todos os quadradinhos que formam a parte vermelha do cubo, tá bom? Vamos entender agora, então, o volume. Para eu saber o que é volume, eu vou descobrir quantos quadradinhos cabem dentro deste cubo mágico. Eu tenho aqui, então, o cubo mágico de ladinho, né? Viradinho. Então, eu sei que aqui eu tenho uma área, né? 9 quadradinhos aqui. Eu tenho 9 quadradinhos aqui. E eu tenho 9 quadradinhos aqui. Que são 9 unidades de medida em cada uma dessas áreas. Vamos entender qual é o volume? Para eu descobrir o volume, eu vou pegar 9 vezes 3. São 3 áreas, 3 pedaços, multiplicado por 9 quadradinhos que tem em cada uma delas. Quanto que é 3 vezes 9? 27. Então, o volume do cubo, com essa unidade de medida de quadradinhos, ele é de 27 quadradinhos. Então, se eu for empilhar caixas lá em uma loja, então vamos lá pensar, uma loja, nós empilhamos caixas, certo? Tá lá guardando uma caixa de sapato em cima da outra. Todas as caixas de sapato possuem o mesmo tamanho. Então, eu vou lá saber quantas eu tenho, contando quantas eu tenho por área. Então, eu vou olhar de cima. Olho de cima. Quantas caixas de sapato eu tenho olhando de cima? Poxa, olhando de cima, eu tenho 9 caixas de sapato. Mas quantas fileiras, né? Quantas carreiras essas 9 caixas de sapato fizeram? Ah, elas fizeram 3 linhas. Então, 9 vezes 3 linhas, eu tenho lá 27 caixas. Eu consigo saber qual o volume dessas caixas de sapato. Quantas caixas de sapato tem dentro daquele espaço, certo? Dúvidas? Anotem todas essas dúvidas, levem para nossa aula online, combinado? Amanhã, às 8 horas da manhã, nós teremos nossa aula de matemática. Leiam as páginas da apostila, anotem também as dúvidas que surgirem conforme vocês vão lendo as páginas da apostila, para que amanhã eu consiga explicar mais para vocês, para que vocês consigam entender melhor. Combinado? Desafio de hoje. Desafio de hoje. Vamos lá. Eu mostrei para vocês algo que me pertence, tirando o cubo mágico. Então, durante esse vídeo, eu mostrei algo para vocês. Vocês vão me dizer o que eu mostrei, e qual era o desenho, qual é a ilustração que ele tem. Certo? Isso daí vocês vão me dizer nos comentários particulares, tá bom? Comentários particulares, o que eu mostrei e qual é a ilustração que ele traz, tá bom? Então, desafio lançado, atividade, né? Conteúdo explicado. Nós vamos finalizar a nossa aula de matemática agora. Espero por vocês amanhã no nosso encontro e um beijão para vocês, tá bom? Tchauzinho e até amanhã.